Capítulo 9. Da remoção. Artigo 78. A remoção do funcionário poderá ser feita a pedido ou exemplo ofício. Artigo 79. A remoção por permuta será processada a pedido escrito dos interessados, observado o disposto neste capítulo. Artigo 80. O funcionário promovido deverá assumir o exercício na repartição para a qual foi designado, dentro do prazo de 5 dias, salvo determinação em contrário. Artigo 81. Relativamente ao funcionário em férias ou licença, o prazo estabelecido no artigo anterior começará a ser contado da data em que se findarem as férias ou a licença. Capítulo 12. Da reintegração. Artigo 82. A reintegração, que decorrerá sempre de decisão administrativa ou judicial com trânsito em julgado, é o reingresso do funcionário no serviço público, com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. Artigo 83. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado, se este houver sido transformado, será feita no cargo resultante da transformação, e, se extinto, em cargo de vencimento equivalente, respeitada a habilitação profissional. Parágrafo único. Não sendo possível a reintegração pela forma prescrita neste artigo, será o funcionário posto em disponibilidade. Artigo 84. Reintegrado judicialmente o funcionário, quem lhe houver ocupado o lugar, ficará destituído de plano, ou será reconduzido ao cargo que anteriormente ocupava, mas sem direito à indenização. Artigo 85. Em se tratando de primeira investidura, o ocupante de cargo, sendo estável, ficará em disponibilidade, com vencimentos integrais. Artigo 86. Transitada em julgado a sentença que determinar a reintegração, o órgão incumbido da defesa do município em juízo representará imediatamente ao prefeito, a fim de ser expedido o título de reintegração, no prazo máximo de 30 dias. Capítulo 13. Da readmissão. Artigo 87. Readmissão é o ato pelo qual o funcionário demitido ou exonerado reingressa no serviço público municipal, sem direito a qualquer ressarcimento. Parágrafo único. A readmissão dependerá de decisão do prefeito, de existência de vaga e de inspeção médica, que prove capacidade para o exercício do cargo sem prejuízo das exigências legais quanto à primeira investidura. Artigo 88. A readmissão dar-se-á, de preferência, no cargo anteriormente ocupado pelo funcionário, podendo, entretanto, ser feita em outro de igual ou menor padrão de vencimento, respeitada a habilitação profissional. Parágrafo único. Tratando-se de cargo intermediário de carreira, a readmissão só poderá ser feita em vaga destinada a ser preenchida mediante promoção por merecimento. Artigo 89. O tempo anterior no cargo do funcionário readmitido não será contado como antiguidade de classe, para efeito de promoção. Artigo 90. Não poderá ser readmitido o funcionário demitido a bem do serviço público, sob pena de responsabilidade de quem promover a readmissão, salvo a hipótese de reabilitação judicial. Capítulo 14. Da reversão. Artigo 91. Reversão é a volta do aposentado ao exercício de cargo público, quando insubsistentes os motivos de aposentadoria. Artigo 92. A reversão, que dependerá sempre de exame médico e existência de cargo vago, far-se-á, pedido ou exemplo ofício. Parágrafo 1º. O aposentado não poderá reverter a atividade, se contar mais de 60 anos de idade. Parágrafo 2º. O aposentado por tempo de serviço só poderá reverter, a pedido, no caso de convir ao interesse público, a juízo do prefeito. Artigo 93.
O funcionário revertido a pedido só poderá concorrer à promoção depois de haverem sido promovidos todos os que integravam sua classe à época da reversão. Artigo 94. O aposentado em cargo isolado não poderá reverter para outro de carreira. Artigo 95. A reversão far-se-á no cargo anteriormente exercido pelo aposentado, ou, se transformado, no resultante da transformação. Parágrafo único. A reversão a pedido, a cargo intermediário de carreira, dependerá da existência de vaga destinada a ser preenchida mediante promoção por merecimento. Artigo 96. A reversão não dará direito, para nova aposentadoria, à contagem do tempo em que o funcionário esteve aposentado. Artigo 97. O funcionário revertido, a pedido, não poderá novamente aposentado, com maiores proventos, antes de decorridos 5 anos de sua reversão, salvo se sobrevier moléstia, que o incapacite para o serviço público. Capítulo 15. Do aproveitamento. Artigo 98. Aproveitamento é a volta do funcionário em disponibilidade ao exercício de cargo público. Artigo 99. Os funcionários em disponibilidade serão obrigatoriamente aproveitados no preenchimento das vagas que se verificarem nos cargos do funcionalismo. Parágrafo 1º. O aproveitamento dar-se-á em cargo equivalente, por sua natureza e vencimento, ao que o funcionário ocupava quando posto em disponibilidade. Parágrafo 2º. O aproveitamento dependerá sempre de inspeção médica, que prove a capacidade para o exercício do cargo. Parágrafo 3º. Se, dentro dos prazos legais, o funcionário, devidamente notificado por escrito, não tomar posse e não entrar no exercício do cargo em que houver sido aproveitado, será demitido. Parágrafo 4º. Será aposentado o funcionário em disponibilidade que, em inspeção médica, for julgado incapaz, ressalvada a readaptação. Artigo 100. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o que contar mais tempo de disponibilidade e, em igualdade de condições, o de maior tempo de serviço público. Capítulo 16. Da readaptação. Artigo 101. Readaptação é a investidura em cargo compatível com a capacidade do funcionário. Parágrafo único. A readaptação, que dependerá sempre de inspeção médica, far-se-á. Inciso 1º. Quando se verificarem modificações no estado físico ou psíquico, ou nas condições de saúde do funcionário, que lhe diminuam a eficiência no exercício do cargo. Inciso 2º. Quando se comprovar, em processo administrativo, que a capacidade intelectual do funcionário não corresponde às exigências do exercício do cargo. Artigo 102. A readaptação não acarretará diminuição nem aumento de vencimento, e far-se-á pela atribuição de outros encargos ao funcionário, inerentes à carreira que pertencer, ou mediante transferência. Parágrafo único. Somente poderá ser readaptado o funcionário estável.